Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café com CEO. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Dienstmann, um super executivo, CEO da Ericsson para o Cone Sul da América Latina. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer ter você aqui na primeira edição do nosso Café com CEO. É um prazer estrear contigo, uma conversa que imagino que vai ser uma conversa bastante dinâmica, bastante agradável. Obrigado pelo convite. Que ótimo. Rodrigo, eu queria começar com uma pergunta que, obviamente, vai descrever todo o seu percurso até aqui, né? Mas eu queria, assim, saber como é que é o Rodrigo fora do trabalho. O Rodrigo fora do trabalho é muito parecido com o Mulher no trabalho, né? Um cara que, enfim, muito curioso, sempre procurando entender o que está acontecendo ao redor do mundo, sempre querendo interagir socialmente para ter mais subsídios com amigos, com pessoas novas. Então é muito parecido com o que eu faço no trabalho, onde eu crio amigos, crio relacionamentos, onde curiosidade é uma alavanca. Então é muito parecido, não existem duas personalidades, acho que as coisas se comunicam, né? Quando se cria personalidade, talvez cria-se uma artificialidade. E eu vejo também que é um padrão, né? Obviamente todo CEO, todo mundo que chega num cargo tão alto, especialmente em empresa grande, ele precisa ter muita disciplina. Mas, independente disso, você é uma pessoa que eu acredito que já tenha tido essa disciplina há bastante tempo. A gente já se conhece há bastante tempo e eu vejo você como uma pessoa bem disciplinada. Você sempre foi assim desde criança? Você começou a prestar atenção nessa disciplina no mercado de trabalho? Essa pergunta é intrigante, porque eu não me considero disciplinado. Mas, por outro lado, a gente pode até achar um ângulo de disciplina, né? Assim, a disciplina ela é muito sujeita à interpretação. Então, alguns podem falar que disciplina é você ler jornais do dia. Para mim é um prazer, não tem a ver com disciplina, tem a ver com um hábito. Enfim, a disciplina é relativa. Mas eu acredito sim que grandes líderes têm disciplina como um dos ingredientes. Mas a caracterização do que é disciplina é muito... Cada pessoa tem o seu conceito de disciplina. E, em geral, os disciplinados não se acham disciplinados, porque para eles são hábitos, né? Tem executivo que faz triatlon e corre necessariamente 1 hora por dia, ou faz bicicleta, e para ele não é disciplina, é basicamente o hábito de vida. E você acha que isso foi também, essa criação de hábitos, como você chama? Eu chamo bastante de disciplina, né? Você é uma pessoa que está sempre... Você tem os seus horários, você não deixa de fazer seu exercício físico, você almoça e janta nos horários que deveriam jantar, você se disciplina muito em relação à hora de dormir, você está sempre falando, agora está na hora de dormir, então eu vejo que você se preocupa muito com isso. Então, vamos voltar um pouquinho. Como é que você, então, criou esses hábitos todos? Como é que isso passou a fazer parte da sua vida como uma coisa natural do jeito que ela é hoje? Você acha que foi da criação, desde a infância? É possível, acho que tem uma grande colaboração da criação e do que você aprende, do que você acredita, dos seus valores, né? A criação é uma parte de construção. Mas também eu acho que eu não me apego muito a esses... eu não sou muito rígido, né? Nos horários ou nos hábitos. Se precisar sair um pouquinho, não tem por que não sair também. Então, no fundo, é uma linha mestra que você tem, mas... eu tenho dúvida se realmente tem que ser muito rígido. Eu não me considero muito rígido, acho que sou bastante flexível. Assim, você sempre falou que você achava que o pessoal do Sul, por não ter praia, por não sair tanto quanto o pessoal do Rio de Janeiro, desde criança, né, estudava mais. Você... Me conta um pouquinho disso. Não, isso é uma teoria genérica. Eu acho que funciona, tem tudo a ver. Quando você tem uma praia, tem um clima chamando para sair de casa, você sai de casa mais naturalmente. E quando eu sou de Curitiba, que é uma cidade que mais chove, né, é fria, então você tem mais tempo dentro de casa, e quando você está dentro de casa, você tem que inventar alguma coisa. Então é natural, não tem demérito em nenhuma das duas e não tem mérito em nenhuma das duas, só são coisas diferentes. Existe sim, né, uma teoria que diz que lugares mais frios, lugares com clima pior, as pessoas se concentram mais, viram-se mais para dentro, enquanto os lugares mais quentes, como o Rio, como o Nordeste, como o Caribe,
como o Mediterrâneo, como o sul do Japão, as pessoas são mais abertas porque o clima chama, são mais abertas, mais... Não, mas é natural. Geralmente o pessoal daqui mesmo fica falando, você é do Rio, o pessoal do Rio não trabalha, vive na praia. E é normal achar isso, né? Porque, e realmente, a vida do Rio, você já morou no Rio. Sim. Você sabe que você consegue fazer os dois. Você consegue estar no trabalho às 9 horas da manhã, se for preciso, Sim. e ainda assim aproveitar a praia mais cedo ou mais tarde. Mas, de fato, o clima muda muito e muda muito. Tinha até uma novela naquela época, não sei se você lembra da primeira versão do Vale Tudo, da Odete Roitman, e ela falava sempre que se o Brasil não fosse um país tropical, se o Rio de Janeiro, se nevasse no Rio de Janeiro, ao invés de fazer tanto calor, que aqui ia ter estação de esqui, que ia vir só o pessoal de maior poder aquisitivo, que não ia ter favela. Então, ela sempre falava isso. Tem um fundo de mas aí talvez não tivesse bossa nova. Exatamente. Não teria o carnaval que tem, enfim. Seus prós e contras. São seus prós e contras. E eu que trabalhei nesses dois ambientes, né? Trabalhei no Rio, trabalho em São Paulo, trabalhei em Curitiba. São ambientes diferentes, cada um com o seu valor. E o que sai daí são coisas diferentes, cada um com o seu valor também. Exatamente. E, Rodrigo, você, voltando aqui um pouquinho na sua carreira, você sempre foi muito... Como é que você sempre foi muito precoce, digamos assim. Você virou vice-presidente da GVT antes dos 30 anos, com 29. Com 29 anos, antes dos 30 anos. Uhum. E dali para frente, a sua carreira sempre teve uma alavancagem muito grande. Você atribui isso à sorte também, à competência? Como é que foi, na verdade, com 29 anos, onde todo mundo ainda está aproveitando a vida, ainda está saindo, a maioria ainda não está casado, até o peso de um cargo tão grande numa empresa importante? Mudou alguma coisa na sua vida? Está querendo dizer que eu não aproveitei a vida? Aproveitei a vida também. Né? Não tem, são coisas distintas. E como eu comentei no começo, como não tem duas personalidades, não tem a personalidade profissional e a pessoa, as coisas se comunicam, são vasos comunicantes. Então as coisas, eu me diverti também, não é que eu abdiquei, entrei num monastério e fiquei, não, de forma foi jogando as duas coisas. Mas a questão de atribuir alguma coisa, é difícil atribuir alguma coisa. Mas e não tem receita, né? Assim, tem alguns ingredientes, talvez, né? Eu sempre fui muito, e sou ainda, muito curioso em 360 graus, sou curioso com tudo, né? Seja uma coisa mais técnica, por exemplo, agora a gente está falando de AI, eu estou estudando muito inteligência artificial, ou seja, em coisas mais humanas. Cada vez mais a gente fica curioso com coisas humanas, com história, com sociologia, com economia, coisas mais ciências menos exatas, né? E então, acho que curiosidade foi uma grande mola nessa precocidade, né? E também um pouco esse eu atribuo, esse sim eu posso dizer que tenho, que é apetite a risco. É topar várias coisas. Então, eu sou um cara que quando me faz uma proposta, que tal avaliar tal coisa? Eu falei, vamos avaliar. Isso acontece na carreira, isso é fundamental. Isso está documentado que pessoas que têm mais mobilidade, seja de cidade, ou seja de posição dentro de uma empresa, ou seja, entre empresas, tendem a ter um crescimento de carreira. E isso é uma constatação. E quando aconteceu exatamente, eu topei várias coisas. Vamos ver essa oportunidade? Vamos ver. E apetite a risco, isto é, não ter medo de errar, sempre pensando, puxa, se der tudo errado, qual é meu plano B? E aí você toma mais risco. Então, acho que tem um pouco de curiosidade e apetite a risco. E você se considera também uma pessoa mais detalhista? Nem um pouco. Eu vejo detalhes, mas eu acho chato cuidar de detalhes. Eu sou detalhista, às vezes um detalhe irrelevante me chama atenção e eu às vezes até me foco nele, mas eu não conseguiria ser um gerente de projeto que tem que passar um checklist detalhado todos os dias. Então, para mim, isso é bastante chato, bastante tedioso. Então, eu gosto de ver detalhes, mas não gosto de cuidar desses detalhes eu mesmo. Você gosta só de observar os detalhes? É mais ou menos por aí. Talvez me contradiga, mas assim, eu já tive restaurante, eu já tive bar. E eu gostava de detalhes específicos, né? A limpeza de um copo ou o posicionamento de uma mesa, mas eu não ia ser o cara que todo dia iria fazer escanear e ver se está tudo em ordem. Eu tenho que delegar para alguém e alguém vai cuidar desses detalhes. Então, eu sempre tenho que ter pessoas do meu lado que sejam detalhistas, porque eu não tenho detalhistas no sentido de gestão do detalhe. Eu não tenho esse talento para gerenciar. Então,
É uma mistura de perceber o detalhe, mas não gostar de gerenciar detalhe. Entendi. E então você, seja, além de trabalhar no mercado corporativo, você mesmo disse que já trabalhou em restaurante, você é uma pessoa que gosta tem outros hobbies também, arquitetura é um hobby seu, e você também gosta muito de cozinhar. Como é que você consegue ter tempo para fazer todos os seus hobbies e ainda assim ser tão produtivo e relevante no mercado de trabalho? Colocando limites. Talvez o que você tinha chamado de disciplina, eu chamo de hábito, é você conseguir intercalar essas coisas. Enfim, e a curiosidade não tem horário, né? Então, se você gosta de cozinhar, você quer saber uma receita nova, quer testar alguma coisa, e você pode fazer isso no café da manhã, pode fazer no intervalo de uma reunião, se você estiver trabalhando em casa, enfim. Às vezes acontece isso. Às vezes eu estou trabalhando em casa e eu quero fazer pão. Então eu faço uma reunião, vou lá, mexo na massa, aí volto, aí faço outra reunião, aí dou uma outra mexida na massa, aí final de tarde eu coloco no forno. Então eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Enfim, conjugar as duas coisas. Então você acha o tempo quando você tem a curiosidade e tem o interesse. É engraçado que a gente fala com muito executivo aqui dentro, né? O pessoal, a maior parte das pessoas é do mundo de mídia, de uma forma geral, de vídeo ou creator. E é engraçado, porque quando você mexe com essa carreira de vídeo, né, especificamente, porque eu também já trabalhei em telecom, também já trabalhei em banco, e não é a mesma coisa, não é a mesma vibe. Mas quando você vai para vídeo, em específico, em especial, o pessoal não quer sair. Vira uma cachaça. Então você está... O executivo veio aqui e falou assim, olha, eu estou no barco, no final de semana, conversando com amigos e estou trabalhando ao mesmo tempo, porque para mim o trabalho não é uma conversa. Eu vejo isso como um padrão, né? Porque realmente, depois que você gosta do que você está fazendo, né, você acaba trabalhando quando você está cozinhando, conversando com os amigos, você de alguma forma está trabalhando, você está conectando um trabalho aqui, o que é muito divertido. Você sente que você faz isso naturalmente por amor ao que você faz, ou já é uma coisa intrínseca sua? Você deu o exemplo do vídeo, né? O vídeo é fascinante, porque você mistura o que tem mais de artístico com o que tem mais de técnico, né? Tem uma coisa... Ele vai de um lado ao outro, né, do espectro das coisas que você pode fazer, e realmente isso aí, para quem gosta, isso vira ele entra no DNA. Toda profissão tem um pouco disso. Um dono do restaurante tem isso, um executivo tem isso, um empreendedor de uma pequena empresa ou de uma grande empresa tem isso, e as pessoas realmente, às vezes, fazem, né? Tem aquela metáfora, né? O ovo frito é quando você tinha claramente a gema e a clara separadas, que é a vida pessoal e a vida profissional, e hoje a vida virou um omelete. Você não consegue dizer o que é gema e o que é clara, que está tudo muito misturado. E isso está muito ligado a você gostar do que faz, e você hoje as atividades, qualquer atividade, ela precisa de subsídios muito diversos. Quer dizer, ler jornal é importante para um executivo, assim como é importante para o empreendedor num restaurante, né? Estar atualizado com as notícias, entender um pouquinho de economia, entender um pouquinho de marketing, todo mundo tem que entender um pouco de cada coisa. Aí volta ao que você falou, até uma conversa de bar é um pouco de trabalho, porque você está trocando experiências, né? Cozinhar pode ser uma conversa, pode ser uma atividade de trabalho, que você está aprendendo uma técnica, está criando algum subsídio. Então eu acho que tem essa mistura de contextos cada vez mais, principalmente em atividades de vídeo, talvez você já tenha mais, né, produção de vídeo, broadcasting, etc. É sexy, né? O vídeo é sexy. Eu acho, assim, mercado de vídeo não é porque eu trabalho nele, mas até mesmo quem trabalha com a tecnologia de vídeo, que não está diretamente na casa das pessoas, com o rosto aparecendo, e trabalha no backstage, ele é sexy, porque você vê o seu produto de uma forma geral, você vê ele aparecendo. Né? Mesmo quem trabalha com a plataforma, que você consegue ver aquilo ali acontecendo de fato. Né? Eu sei que em todo mercado tem um pouco disso, mas o vídeo ele é fascinante. Né? Não sei se é a magia que a gente tem, né? por ver o que está... E assim, a verdade é que tudo que está na televisão a gente ou quer copiar, ou vira tendência, ou a gente quer não fazer aquilo de jeito nenhum. De alguma forma, vira uma referência para você, positiva ou negativa. E o vídeo, o que eu vejo é que o pessoal realmente não... Ninguém quer sair da área de vídeo, que é diferente de uma área de banco, por exemplo. Eu trabalhei em banco, eu posso dizer.
muita gente fala assim, não aguento mais trabalhar em banco, quero sair da área de banco. Em vídeo, menos os ninguém quer sair. banqueiros. Menos os banqueiros. Exatamente. Então ninguém quer sair da área de vídeo. Né? Então tem muito disso também. Tem algumas áreas que eu acho que puxam um pouco mais a engrenagem. É claro que se eu gosto mais de tecnologia, eu vou adorar trabalhar em qualquer área de tecnologia e tal. Mas de uma forma geral, o vídeo, não importa a área que você trabalha, se é na área de criação, se é na área de tecnologia, se é na área de AI, ele é sexy. Não, e o vídeo ele tem um efeito nas pessoas. O vídeo ele causa um efeito, ele é feito para isso, né? Ele causa um efeito. Então ele tem essa parte super técnica, né? Alguém pode ir tão técnico até chegar à parte eletrônica do vídeo, que é fascinante, ir até a parte artística, mas no fundo o efeito final é o efeito das pessoas, que é super mensurável. E isso vem se modificando nos últimos, mais aceleradamente nos últimos 20 anos, que hoje o vídeo, a rede social nada mais é do que um vídeo. Você assiste um vídeo atrás do outro. Se a rede social fosse só texto, não teria graça nenhuma, né? Então, isso tem um efeito nas pessoas. Então, acho que esse é uma das recompensas que quem trabalha no segmento tem diariamente, consegue ver imediato. E hoje você consegue medir no engajamento, no número de likes, na natureza dos comentários, na tua reputação ou na perda dela. Nós estamos conversando aqui, certamente isso vai virar, alguém vai assistir e vai virar algum efeito, seja positivo, seja negativo, na pessoa que está assistindo. Tem alguém assistindo ali e vai aprender ou desaprender alguma coisa. Isso é muito legal. E você, em toda a sua carreira, né, você em algum momento, você pensou assim, cheguei onde eu quero estar? Ou você sempre é daquele tipo que fala, quero um pouco mais, ainda não cheguei lá? Você já parou para pensar nisso? Nunca parei para pensar onde eu quero estar e eu já cheguei onde quero estar. Não tem, verdade... Mas em algum momento lá atrás, você falou assim, olha, cheguei aqui, era isso que eu queria? Não, nenhum momento. Mas, por outro lado, também em nenhum momento eu falei assim, puxa, quero mais, preciso mais. As coisas vão acontecendo. Então, claro que isso, mais uma vez, não estou querendo passar nenhuma receita, nenhum segredo, porque eu acho que não existe nem receita, nem segredo. Eu posso dar o testemunho do que aconteceu comigo. Aconteceu comigo que eu não fui atrás de nada, as coisas foram acontecendo, como eu falei, muita curiosidade e apetite para o risco, que as coisas vão acontecendo. Mas em nenhum momento eu cheguei onde eu queria estar. Até porque não existe esse lugar, né? Porque esse lugar que chegar onde quer estar, ele é uma interpretação muito pessoal e muitas vezes transcendental. A gente pensa que quer estar num estado de espírito, a gente quer estar num nível de conta bancária, outro quer estar num cargo, numa plaquinha escrita na mesa. Então cada um tem sua interpretação. Eu não tive nunca muita ambição nesse sentido. Talvez a minha ambição maior é ser feliz, ter uma família, ter amigos e ter segurança, uma segurança mínima para viver. Mas eu nunca cheguei e coloquei uma meta, falei assim, não cheguei, não estou onde queria estar. Isso acho que me atrapalharia muito mais. Por isso que acaba eventualmente estimulando a criar atalhos, né? Então, puxa, já que eu não estou, então vamos criar um atalho. E isso pode virar mau caráter, mau caratismo, picaretagem, desonestidade. Se você quiser criar atalhos, uma coisa que é natural. E você sempre trilhou, vamos pensar no Rodrigo lá, desde pequenininho. Você imaginava que você chegaria onde você está hoje? Não imaginava. Não, era um piá de Curitiba, estava lá, enfim. Mas eu imaginava que eu queria entender o mundo, eu queria sair de Curitiba, eu queria entender o planeta, a sociedade, eu queria entender o Brasil, enfim, isso sim. E aí eu cheguei. Nessa parte eu cheguei. E você, Rodrigo, ao longo dessa carreira toda, você em algum momento pensou assim, olha, eu ficaria melhor em uma outra área? Eu ficaria melhor cozinhando? Ou você estaria melhor se eu tivesse não estivesse trabalhando com tecnologia, não estivesse trabalhando com telecomunicação, eu estaria trabalhando com uma coisa totalmente diferente, seria médico, arquiteto? Não, melhor não. Eu já várias vezes pensei, poxa, eu podia estar fazendo outra coisa em outra área, mas não que eu estaria melhor, simplesmente pela variedade, pela curiosidade. Mas melhor, não. Eu estou satisfeito com o que eu faço, eu tenho planos para frente, eu tenho outras carreiras planejadas na frente, mas não porque eu não estou gostando do que eu estou fazendo, porque eu me sinto incomodado, mas porque eu quero experimentar outras coisas, né? Eu tenho alguns anos pela frente ainda de vida produtiva
E eu não quero passar por esse planeta com uma só experiência, tocando só um instrumento. Acho que tem que... a minha ambição, né? Então, a minha ambição é essa, estar em outros lugares e tocar os outros instrumentos nessa vida. Até com a sua curiosidade também, que você acabou de falar que tem bastante, né? Imagino. Eu, por exemplo, sempre quis ser médico. Sempre não. De uns tempos para cá, eu cismei que algum dia eu vou fazer medicina. Excelente, ótimo. Mesmo que seja com 70 anos de idade, eu vou fazer medicina. Tem duas certezas que eu tenho na vida. Uma que eu vou fazer medicina, em algum momento, e outra que eu vou morar fora. Mesmo que seja por 6 meses, 1 ano. Eu quero ter essa experiência. E eu vejo isso. Eu não sei como, mas eu sinto isso. Você tem essa... Eu tenho isso com arquitetura. Eu tenho isso com arquitetura. Eu quero fazer alguma coisa em arquitetura. Não sei se está em tempo de ser um arquiteto, né, de realmente trabalhar com arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo. Né, eu olho para o mundo da arquitetura, principalmente no contexto brasileiro, e às vezes me incomoda. Eu quero fazer alguma coisa a respeito. Eu sei que eu vou investir tempo lá na frente em arquitetura, mas não sei se vai virar uma carreira. E acho que talvez, dado o que está acontecendo, né, essas incertezas de AI, carreiras, talvez nem exista mais a profissão de arquiteto, mas certamente vai existir a profissão de pessoas apaixonadas por arquitetura e que se dedicam a isso de algum modo. Então, pegando esse seu gancho, de todas as transformações tecnológicas que você já viveu até hoje, que foram várias, você já está nessa carreira há muitos anos, né, de todas as transformações que você já viveu até hoje, AI está te soando diferente? A inteligência artificial certamente é a maior revolução que eu peguei. Eu não peguei a Revolução Industrial, 1850 não tinha nascido ainda, mas não peguei a invenção do transistor, 1960 e pouco não tinha nascido. Então, quer dizer, várias revoluções passaram. Pegamos, obviamente, a internet, depois a internet móvel, cloud compute, mas nada se compara com inteligência artificial. E não inteligência artificial. A inteligência artificial existe faz muito tempo, né? A floração, essa floração da inteligência artificial generativa, essa que está nos tocando e que agora passa para a inteligência artificial mais física, que não chegou ainda, está chegando, nos próximos meses, anos, a gente vai sentir isso muito claramente, certamente é a maior revolução que eu testemunhei. E ela é assustadora, porque a gente não sabe exatamente, nem todo mundo está olhando para ela com o mesmo ângulo. Tem gente ainda que está míope em relação do que vem com inteligência artificial. Então conta um pouquinho, o que é AI física, para todo mundo entender. O que você chama de AI física? Bom, AI física, a gente já tem alguns exemplos acontecendo agora. AI física é basicamente você usar a tecnologia, a inteligência artificial, todos os mecanismos de inteligência artificial, né, de aprendizado, inferência, e aplicar a coisas físicas. O exemplo mais óbvio são carros autônomos. O carro autônomo nada mais é que um carro que está observando, através de imagens e contexto, o mundo e tomando decisões que poderiam ser tomadas por um ser humano. Então você hoje vai para o Texas, para a Califórnia, para Shenzhen, na China, começando em Londres, agora em poucos meses, você já tem robotáxis. Então, essa é uma AI física, ela está na rua. Os robôs, né? Elon Musk desmontou uma fábrica de Tesla, de automóveis Tesla, para montar robôs Tesla. E ele vai começar a produzir em alta escala. Aquela empresa chinesa Unitree. Então, o robô humanoide é AI física. Ela vai fazer funções inicialmente numa fábrica, ela vai fabricar outros robôs ou automóveis, fazer funções mais mecânicas. Teve uma demonstração semana passada de um robô chamado Figure 1, que ele ficou 200 horas ininterruptas arrumando pacotes de e-commerce, 200 horas ininterruptas, e isso é a física humanoide. Drones, óculos de realidade aumentada, que as pessoas vão estar vestindo. Então, uma série de exemplos de AI física que vão mudar a nossa vida no curto prazo, considerando que o curto prazo é nos próximos 10 anos, é curto prazo para a nossa idade biológica como espécie. Tem alguma coisa de AI que você esteja vendo agora que realmente está te assustando? É isso, AI física. Né? E assustando... Ou impressionando? Não, impressionante, mais uma vez, cada um se impressiona na sua medida. Eu comecei a usar uma metáfora interessante, né, que saiu de um filme que eu assisti, que é aquele filme Interestelar. Interestelar é um filme muito fascinante, tem uma cena em que
a tripulação desce num planeta, eles têm que resgatar um outro astronauta que tinha ficado preso, eles descem num planeta que é só água. Só que a água é bem rasa, tem 1 metro de água, mais ou menos, nem 1 metro de água, e eles olham e tem um horizonte. Eles falam, que horizonte bonito, né? Tem um horizonte bonito no planeta. Aí um cutuca o outro e fala, não é horizonte, é uma onda vindo. E era uma onda gigantesca, de 300 metros vindo em direção a eles. Então, tem muita gente ainda olhando para a AI e achando que é um horizonte e não é uma onda. E tem gente que já percebeu que é uma onda, e tem gente já se preparando para essa onda. Então, não é uma questão de medo, de estar impressionado, estar temeroso. É você primeiro entender que é uma onda que está vindo e você tem que escolher o que você vai fazer com essa onda. Você pode surfar essa onda, você pode ultrapassar essa onda, você pode ser a prancha, você pode ser o surfista, você pode ser a vítima. Então, o que eu acho que é fascinante em relação ao que vem por AI é que ninguém tem a exata medida, só tem direcionalmente, do que vai acontecer com as nossas vidas e com a sociedade. Então, isso assusta um pouco a indeterminação. Então, mas você tem que estar preparado para o que vier, você ter o músculo para reagir a essas coisas que vão vir, e vão vir. Está todo mundo falando de AI, e agora AI física, a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que nos próximos 3, 5, 10 anos vai mudar completamente a forma como a gente está vivendo o mundo hoje, mas pouca gente está falando da infraestrutura para suportar isso tudo. Você acha que hoje o Brasil está preparado para suportar todas essas mudanças que a gente vai precisar em termos de tecnologia, de infraestrutura tecnológica? Conectividade? Ainda não estamos, mas também não estamos isolados das providências, né, dos investimentos que terão que vir. Hoje, quando se fala de infraestrutura, está se falando muito de mega data centers. Os data centers estão sendo construídos na China, nos Estados Unidos, na Europa, alguns no Brasil, né, está tendo um investimento muito forte em data center aqui. Então, esta infraestrutura está sendo cuidada num curto prazo. Óbvio que tem uma consequência que está estrangulando as cadeias de fornecimento, tem uma consequência que demanda por servidores, por memória, enfim, mas é uma consequência esperada. A AI física requer um outro tipo de infraestrutura, não é só o data center. Ela precisa, as redes de telecomunicações, que é a área que eu trabalho, elas têm que estar preparadas para essa AI física. Você não pode imaginar que um drone que vai precisar ele precisa se comunicar com a inteligência artificial, ele não tem toda a inteligência no drone, ele precisa de uma rede de telecomunicações, ele não está amarrado, ele está voando. E esse drone precisa tomar decisões às vezes, e esse drone, supondo que esteja voando em cima do show da Shakira, onde está todo mundo usando o celular, e a rede está congestionada, esse drone não consegue se comunicar porque está todo mundo no Instagram. Então ele tem que ter uma infraestrutura que consiga assegurar ele uma qualidade, né, uma qualidade de serviço compatível. Então as redes vão ter que se preparar para essas demandas da AI física e demandas genéricas de aplicações que vão estar rodando em cima dessas redes. Então hoje a infraestrutura não está preparada. As operadoras, no caso do Brasil, né, no caso do mundo, as operadoras é que cuidam da parte de telecomunicações. Os operadores, a gente chama de hyperscalers, cuidam dos data centers, né, e as operadoras cuidam das redes de telecomunicações. E no futuro vai ter uma terceira camada, que é a camada que a gente chama de computação de borda. Isto é, não é o grande data center, não é a rede de telecomunicações, mas uma instância de inteligência artificial que vai ser distribuída na cidade. Então, isso é uma conversa mais técnica, mas sim, é super importante e as operadoras estão acordando para isso. As operadoras também, num primeiro momento, pensaram que a onda era um horizonte, agora viram que é realmente uma onda. E tem que começar a se preparar. Então, tipo, a gente está andando na estrada enquanto ela está sendo pavimentada. É mais ou menos por aí. A gente está andando, a gente sabe que a gente tem que chegar num destino, mas enquanto isso, ali na frente, está pavimentando enquanto a gente está andando aqui. É mais ou menos exatamente assim. Isso. A gente já está acelerando na estrada, ela está sendo pavimentada conforme a gente vai indo. A grande questão, quase que filosófica, né, isso serve para as operadoras, para os data centers, para as empresas que estão se preparando, é em que velocidade você vai pavimentar. Idealmente, você pavimenta só o que precisa. Se você pavimentar demais, gastou dinheiro, não tem retorno no investimento. É o medo que se tem dessa bolha de AI. Está se investindo trilhões de dólares em data center e várias empresas indo atrás do mesmo peixe, várias redes indo atrás do mesmo peixe. E aí não se sabe se vai ter peixe para todo mundo. Então existe uma percepção que pode haver uma bolha. Então você não pode ir muito rápido, pavimentando, mas não pode ir muito devagar, porque senão o teu carro vai ter que
andar em estrada de terra, e você não quer AI em estrada de terra, na metáfora de você ter casos de uso que não estão em infraestrutura sólida. Entendi. E você acha, Rodrigo, que o Brasil e a América Latina, eles têm uma capacidade hoje de estar competindo com grandes países na questão de evolução de AI? Ou você acha que a gente vai ficar um pouco para trás? Depende do que você chama de evolução de AI. Se você pensar em AI como tecnologia, ela é composta de várias camadas. E essas camadas começam lá no chip, lá na GPU, que é onde a NVIDIA, por exemplo, domina. Então o Brasil nunca vai ser nunca vai ter uma GPU que possa competir com a NVIDIA. Então nesta camada, nas camadas mais baixas, hoje existe uma dominância muito polarizada entre Estados Unidos, China e alguns pedaços estão na Europa. Então aí nós não competimos. Só que se a gente pensar nos casos de uso, nas aplicações, aí sim nós temos condições de sermos competitivos. Assim como somos competitivos, super competitivos no setor bancário. Os bancos brasileiros são super modernos, mas não quer dizer que eles produzam um smartphone onde você usa o home banking. O smartphone pode ser genérico, mas a aplicação, o banco, né, os processos, sim. Então, nós vamos achar o nosso talento em inteligência artificial. E esse talento tem sabores. A gente começou falando sobre o Sul versus Rio de Janeiro. Então tem uma parte de AI que é mais artística, que é mais a produção de conteúdo, que usa AI. Certamente a gente vai ter um sabor muito mais tropicalizado e competitivo a nível mundial nesse lado. Algumas partes são mais processuais, né? Empresas investindo em automação de processos. E isso a gente vai ter que competir com grandes atores globais, empresas que têm essas suítes de AI, né? Não são mais aplicações, né? Basicamente são agentes, da produção de agentes que vão cumprir essas tarefas. Então acho que nós vamos ser competitivos produzindo agentes em alguns sabores das coisas que a AI vai nos proporcionar. Maravilha. E a gente falou sobre as operadoras de telecom, o que elas estão fazendo. Você acha que elas estão se preparando com certeza, mas o que você acha que vai ser a maior mudança para as operadoras de telecom nos próximos 3, 5 anos com AI? Dá para a gente dividir em duas partes, né? A operadora de telecomunicações não deixa de ser uma empresa. E assim como qualquer empresa, seja um banco, uma operadora de telecomunicações, seja uma fábrica, ela tem AI mudando o seu negócio core, né, o centro. Ela vai mudar o atendimento ao cliente, os seus sistemas de informação, a quantidade de pessoas trabalhando, né, a produtividade individual. Então essa parte, a operadora é igual a qualquer outra empresa. Mas tem uma outra parte, que essa é super importante, que é exatamente ela adaptar a infraestrutura, que é o que ela fornece, para AI. E é bem diferente. Se a gente pensar nas redes de telecomunicações, vamos pensar no setor de vídeo, né? A rede de telecomunicações hoje ela é preparada para entregar conteúdo a um usuário final. Então, uma pessoa sentada em casa assistindo o streaming, ela está na sua televisão, ela pede um conteúdo, durante algumas horas, alguns minutos, o conteúdo é entregue para ela. Então, existe a gente chama de downlink, né? Um downlink, uma entrega de downlink muito forte. É a mesma coisa no móvel. Eu entro na rede social, eu fico assistindo vídeo, ou então eu estou assistindo YouTube, eu recebo um vídeo. Então, é muito downlink. As redes foram construídas para isso, dados e downlink. Com AI, inverte completamente a equação. Porque agora você tem essas máquinas, né, os drones, os robôs, as câmeras, os óculos de realidade aumentada, que estão espalhados pela cidade, eles estão gerando conteúdo. Seja um sensor de LiDAR que está num automóvel, seja um óculos de realidade aumentada que está enxergando o mundo e está dando contexto, ele vai bombear conteúdo de baixo para cima, do usuário para a rede. E as redes não estão preparadas. Então as operadoras vão ter que modificar o seu DNA e sua engenharia para adaptar essas redes, senão não vai funcionar. Né? Voltando para a metáfora da pavimentação, né? Elas estão pavimentadas no sentido norte-sul, agora o tráfego vai vir sul-norte, então elas vão ter que pavimentar a outra faixa. Então esse é um investimento muito dramático. E o outro é que também essas redes hoje são operadas por humanos, né? Então hoje você tem redes de telecomunicações que tem humanos operando. Ela vai ser autônoma, assim como o carro autônomo,
vai ser uma realidade, as redes vão ser autônomas também. Então você vai entrar numa... Né, quem conhece o contexto da empresa de telecomunicações e tecnologia, você tem um centro de operações que tem humanos olhando para telas. Você não vai ter, você vai ter agentes tocando aquilo. E muitas vezes os diretores de engenharia, os CEOs das operadoras não vão nem saber como está acontecendo, mas está acontecendo, porque é totalmente agêntico. E você acha que a gente está preparado, a gente como humanidade, de uma forma geral, né? Tem ideia, está preparado para a mudança que a gente vai ter daqui a 5, 10 anos? Ou ainda estão achando que tem aquela onda gigante e não sabe exatamente o que vem, o que é aquilo ali, se é o horizonte? Eu acho que a humanidade não está preparada. Eu acho que vem pela frente é muito drástico. O que a gente tem que ter esperança é que os políticos possam estar sensíveis a isso e nos ajudar a preparar. Vou dar um exemplo do que vai acontecer com o emprego. Já está sendo detectado que a inteligência artificial está afetando os empregos de entrada, pessoas que estão se formando. E, por incrível que pareça, os empregos que mais estão sendo afetados, segundo uma pesquisa da Economist, é o desenvolvedor de software, justamente quem criou essa tecnologia, os engenheiros elétricos e eletrônicos que estão criando essas tecnologias, contabilidade e advogados, né? Mas isso vai afetar médicos, vai afetar atendente de call center, caixa de banco, e afetar toda a sociedade. Então, por esse ponto, já se está falando muito em, por exemplo, iniciativas de renda universal, renda mínima, que a gente vai ter que criar algum tipo de proteção para que as pessoas que vão perder o emprego e não vão conseguir outro emprego tenham como sobreviver. Mas eu acho que o ponto mais preocupante, ou de maior reflexão, é o que você vai dar de propósito para as pessoas, porque o ser humano precisa de propósito. E muitas vezes a atividade, o trabalho, o progresso é o que dá propósito. Ficar em casa olhando vídeo, talvez, né, só olhando, não querendo desmerecer o setor de vídeo, mas só ficar em casa sentado no sofá, sem fazer nada, pode desmotivar a raça humana, ou desmotivar inclusive a gente se reproduzir e continuar ativo no planeta. Então tem uma coisa assustadora vindo lá frente, e eu acho que infelizmente cabe aos políticos entender, interpretar e vir com medidas, porque eles podem fazer, eles têm a força para fazer essas medidas, sanar esses efeitos colaterais. Não, de fato existe sim um olhar que até um pouco soa catastrófico, mas na verdade é bem realista, né? Porque se você vê que já tem hoje, a gente já é afetado com desemprego, independente de AI. Alguns empregos já estão sendo cortados, algumas vagas de trabalho já estão sendo cortadas por conta de AI, sim, né? E até mesmo no mercado de vídeo. Eu acredito que o criativo vai ser o último a ser cortado, né? E, a área de criatividade, de relações humanas, isso daqui, AI não vai conseguir substituir o que a gente tem. Mas, e o roteirista? A gente sempre pensa, e o roteirista? E o cenografista, e quem está lá na mesa de corte fazendo edição. Isso tudo hoje já tem algumas ferramentas que já estão substituindo. Antes, quando a gente fazia no processo de produção, onde a gente tinha uma ilha de edição que precisava de 5 pessoas fazendo, hoje a gente já precisa de somente 2. Né? Quando a gente tinha 3 roteiristas, hoje a gente precisa de um roteirista, e um roteirista muito bom que opera AI muito bem, para ele fazer todo aquele roteiro. Então toda a cadeia vai ser afetada de uma forma geral. Né? O que você acha desse cenário, tendo em vista assim, esse cenário, que não vou dizer que é catastrófico, mas é que ele é o que chega na realidade quando a gente pensa em futuro, você acha que a gente chega nesse nível em quantos anos, mais ou menos? Um palpite seu, você quer pergunta de 1 milhão. Vamos lá, tem teoria para tudo, né? A minha intuição diz que é em 5 anos, no máximo. Em 5 anos já vai estar bastante radical, porque a gente está vendo, né? Vamos lá, a gente está sob uma exponencial. Exatamente. E a exponencial é difícil de prever, né? A exponencial, toda exponencial, você olha no início, parece uma reta, né? Uma retinha, daqui a pouco ela pula. Então, acho que é muito mais rápido do que esses 5 anos, a gente vai ver isso. Mas tem teoria para tudo, né? Tem teoria que diz que, na verdade, o humano vai ganhar superpoderes, então a gente vai produzir muito mais. Então, mais ou menos como aconteceu com o computador, que tirou o emprego de alguns, mas criou vários outros empregos. Então, essa é uma teoria. E tem uma teoria que fala que é uma substituição plena. Então, entre esses dois extremos, você tem várias gradações. Eu acho que está muito mais perto de
um deslocamento muito grande de funções, pessoas que não vão ter o que fazer e não vão conseguir se potencializar, do que todo mundo vai usar AI e virar super potente. Então, eu acho que eu não quero parecer pessimista, não é pessimismo. Acho que é mais realismo a gente entender que realmente essa tecnologia é mais disruptiva de tudo que a gente viu. Não adianta usar exemplos passados, né? A gente pensar no smartphone, quantos empregos de caixa de banco foram eliminados, porque o smartphone agora permite que você mande uma TED, né, um Pix hoje em dia, ou qualquer coisa, não precisa de um caixa de banco. Antigamente você tinha que ir no banco fazer uma transferência ou pagar um boleto. Então, mas isso, certamente, alguns caixas de banco se treinaram, alguns abriram seus próprios negócios, viraram gerentes de banco, outros viraram empresários, eles se prepararam, existia esse espaço. Com AI, eu acho que é um pouquinho mais, a equação é um pouquinho diferente do que o quanto você consegue repreparar essas pessoas para outras funções. É que está progredindo muito rápido, né? E a cada progressão você vê que ela tem ela agiliza todos os processos. Então, eu estava lendo esses dias que antes, quando você demorava 18 meses para você treinar uma inteligência artificial em novas funções, você hoje demora dias. Né? Daqui a pouco a gente vai demorar horas, até o momento que você vai entrar no seu device, vai fazer uma pergunta, uma tarefa, vai pedir uma tarefa, e durante aquela tarefa que a AI estiver executando, ela mesmo já vai ter melhorado e já vai ter sugerido novas alterações ali. Né? A gente está numa progressão. Então, realmente, mas o cenário de 5 anos eu realmente me assustei até. Eu já estava, na minha cabeça eram sempre 10 anos. Não, 10 anos é muito longe. Muito longe. Hoje já tem, e é um caso que aconteceu faz umas 5 semanas, 6 semanas, já tem o caso de modelos que foram desenvolvidos e são tão poderosos que a empresa que desenvolveu, nesse caso a Anthropic, falou assim, não dá para lançar, é muito perigoso lançar, que é o tal do Mythos. Então o Mythos, na hora que os cientistas, né, os desenvolvedores viram o que aconteceu, falaram assim, meu Deus, aí chamaram 12 empresas, um banco e um monte de empresas de tecnologia, e falaram assim, olha o que a gente tem aqui. É quase como se fosse um alien, né? Criaram uma criatura que não pode sair da jaula. Se ela sair da jaula, ela tem segundo a literatura, segundo que se leu, ela tem a possibilidade de quebrar sistemas de criptografia e invadir bancos e empresas, ela pode quebrar a economia. Então, quer dizer, nós já estamos isso em 2026, o que era previsto para final de 2027, final de 2026, começou nisso. Então está indo muito rápido, muito imprevisível. Então 5 anos é uma eternidade. 5 anos é uma eternidade. A limitação hoje é basicamente energia, a capacidade de produção de chips, que essa sim não tem como acelerar muito mais, e a capacidade de produção industrial destes robôs, drones, robotáxis. Isso que talvez alongue um pouco mais o efeito. Mas nós já vamos ver nos próximos 2 anos o robô doméstico, ajudando, num primeiro momento, as pessoas mais ricas, né, uma certa camada, mas ganhando escala e ficando mais baratos e invadindo a nossa vida. Então, é muito provável que em 10 anos, aí nesse horizonte, a gente tenha tantos robôs humanoides quanto humanos produtivos. Robô pedreiro, é o que todo mundo quer. Todo mundo pensa em AI e já pensa num robô para lavar a louça, para um robô pedreiro para fazer sua obra. Essa é a realidade. Tudo que você gostaria, ou tudo que você não gostaria que você gostaria de ter o resultado, no entanto, você não gostaria de fazer ou pagar para ter, você poderia usar o humanoide para fazer isso. Isso, e aí as pessoas que fazem isso hoje vão fazer o que da vida? Né? Exatamente. Esse é o ponto. Então, é muito perturbador a gente pensar no efeito. Ainda mais quando você começa a pensar num prazo de 5 anos. É muito rápido. 5 anos atrás, ninguém sabia, alguns sabiam, mas assim, o público geral não sabia o que era ChatGPT, qual é o efeito. Hoje o Brasil é o 3º maior usuário do mundo em ChatGPT, e os usuários cadastrados no ChatGPT usam todos os dias. 20% das pessoas cadastradas usam todos os dias. Eu já usei hoje. Eu vou usar mais algumas vezes hoje. E não só para consultas que antes eu fazia no Google, mas também para trabalhos. Eu estou encomendando trabalhos, estou fazendo... Você faz agentes para trabalhar para você? Sim, eu estou fazendo código, né? Eu codifiquei, semana passada eu usei uma ferramenta para fazer
uma plataforma, back-end e aplicativo móvel. Ele fez isso em 17 minutos, a partir de uma especificação. Tem alguma inteligência artificial que você use mais para o dia a dia? O que você... Eu, particularmente, uso o Gemini para pesquisas, porque como ele tem a base do Google, ele é mais profundo, ele alucina menos, ele consegue fazer pesquisas mais deep research, é melhor com o Gemini. Não é perfeito. E estou usando o Claude também, o Claude mais para a parte de codificação e ferramentas agênticas, o Claude me dá um pouco mais. Então, eu estou usando esses dois, às vezes coloco um para debater com o outro. Então, esse é o mais legal de fazer, né? Você pega eu pedi para o Gemini gerar um prompt para que o Claude desenvolva um aplicativo. Exatamente. Então, isso é interessante. E essa é a parte mais interessante, quando você começa para brigar. Você coloca seus dados pessoais, né? Porque tem gente, né, que usa a inteligência artificial para tudo, né? Como médico, como psicólogo. Você usa para todas as suas atividades. Você usaria como psicólogo? Você colocaria seus dados, seus sentimentos? Ou você acha que vai virar uma Skynet? Você não faria isso? Eu não estou preparado para colocar sentimentos dados, sim, né? Por exemplo, o Google já tem meus dados há muito tempo atrás, né? Há muito tempo. Ele tem meu cartão de crédito, ele tem os meus hábitos, ele sabe que eu pesquiso. Então, isso aí já está na mão do Google. Na verdade, esses dados dizem muito mais do que, às vezes, o que você conta para ele. Porque você tenta esconder um pouquinho, né? Enfim. Mas eu não me sinto confortável para colocar tudo lá. A gente não sabe ainda como é que esses dados são protegidos, como é que pode ser utilizado. Tanto que tem um pouquinho de... Usar como psicólogo aí é o fim do mundo. Aí eu acho super complicado. Muita gente usa como psicólogo. Eu sei, mas é um psicólogo que tem um interesse muito maior em te deixar feliz do que resolver as tuas questões. Então ele sempre te elogia, ele sempre acha... Né? Ele sempre acha mas tem alguns prompts também, você não usa aqueles prompts que colocam que é para ele não te elogiar de forma alguma, aí ele fica duro demais. Aí você fala assim, não, eu quero que você fale a realidade do que você acha. Não psicologia. Eu, por exemplo, uso o Gemini, sou mulher, e eu uso o Gemini muito para fazer toda... Coitado, minha astróloga vai descobrir que eu não uso mais ela, não faço mais mapa astral por conta disso. Para fazer tudo. Me diz como é que vai ser o ano em relação a carreira, dinheiro, trabalho, família, tudo. E aí eu sei que para homem é muito diferente, mas a gente consegue até colocar. E eu falei exatamente isso, não fale nada sobre, não me agrade. Né? E ele fala curto e grosso, olha, então você vai se surpreender. Faz o seguinte, eu sei que você não acredita, faz um teste, coloca a sua data de nascimento, é a hora que você me falou que o Google já pode ter, então de nascimento, e faz um teste. Depois a gente conversa numa segunda parte e me vê exatamente o que ele falou. Mas pede para ele te datar as coisas passadas, para você saber se ele está acertando ou não. Pede coisas passadas. É surpreendente. Até eu, que eu não acreditava tanto assim na astrologia de uma forma de períodos que você está de uma forma, é impressionante. Você começa a não acreditar, não ter como não acreditar. A partir do momento que ele te coloca, olha, no mês tal... você tem uma possibilidade, vai abrir uma janela muito grande de você trocar de trabalho e você vai lá e vê realmente que a janela abriu, e não é uma coincidência. E aí tem 2, 3, 4, 5 coincidências, você passa a tentar pelo menos ver o que está acontecendo. E o Gemini, justamente por ter tanta busca, eu peço para ele aprofundar e eu peço sempre para ele não me agradar. Tem funcionado, faz isso. Tá aí uma experiência, então é uma experiência que eu vou fazer, tá bom? Astrologia, tá ok. Gostei do desafio. Até mesmo para a gente saber, porque todo mundo fica assim, muita gente é cética, né? Eu mesmo não acredito, por mais que eu acredite eu seja mulher, eu acredite muito, eu tenho muito um lado de misticismo e eu gosto do assunto e eu tenho muita curiosidade sobre isso, até eu fico me perguntando como é que um planeta tal pode influenciar a minha vida pessoal num mês tal. Eu também sempre tive essa dúvida. Depois que eu comecei a fazer esse teste e colocar tudo na inteligência artificial, porque era mais ou menos, eu comecei mais no intuito não de descobrir o que aconteceria amanhã, mas sim no intuito de entender se realmente aquilo ali que a gente estuda, que várias pessoas estudam e que falam com muita certeza que é verdadeiro. E você começa a ver que realmente tem alguma, no mínimo, muita coincidência que aconteceu ao longo da sua vida, né, de fato, com o que está escrito ali. Então, eu gosto bastante do Gemini e eu coloco, às vezes, um para brigar com o outro também, para brigar. Você bota o Gemini para perguntar para o Claude peço o que ele acha do horóscopo. E, às vezes, eu peço o prompt que ele usou para fazer e coloco no Gemini e falo, olha, e se eu usar esse prompt aqui, qual vai ser a diferença que você vai ver no resultado? Eu usei esse prompt aqui. Se eu usasse esse prompt para fazer a mesma pergunta, qual a diferença você vai ter no resultado? Não, isso para tudo, tá?
Para fazer qualquer coisa, qualquer tarefa de trabalho que eu faça, que eu queira ter certeza absoluta, que eu sempre quero ter certeza antes de arriscar loucamente, quando não sei, quando não tenho uma certeza de determinado assunto, né? Eu gosto de me arriscar, acho que todo mundo tem que correr risco, mas eu gosto de um risco controlado. Controlado. Né? E a forma hoje, usando o AI, que eu tenho de controlar esse risco, né, em parte, obviamente, é fazendo isso. Pego uma pergunta, uma pesquisa qualquer, coloco em uma, pego o prompt, coloco na outra, peço para uma comparar o prompt com a outra e vejo qual o resultado. E aí eu consigo entender mais ou menos como é que é a dinâmica que cada uma funcionou para dar aquela resposta. Não sei se você já fez essa experiência. Não fiz, mas você está tomando decisões em cima disso? Não, claro que não. Você está só usando como input. Exatamente. Mas não está tomando decisões baseadas no... Alguma. Okay. De forma alguma. É que a questão é essa, né? Quando você começa a tomar decisões baseadas nas opiniões ou no output, né? Na saída do que a inteligência artificial te diz, a generativa, existe um risco inerente. Porque como eles têm um viés de colaboração, de elogio, de viés de confirmação, então pode ser que ele reforce decisões que às vezes pode não se provar de longo prazo. Imagina, minha AI está super bem treinada. Ele inclusive fala assim, eu não coloco meu nome, né? Meu nome na AI é Mari. Então, assim, Mari, eu sou só uma inteligência artificial, eu não posso tomar decisões. Você que tem que tomar uma decisão na sua vida, você tem o livre-arbítrio. Eu não posso tomar decisões por você. Eu dou aqui o que eu acho, mas eu não coloco vários fatores que o humano colocaria. Esse aqui é a minha frieza em relação a qualquer assunto. Eu não posso tomar decisões por você. Mas aí tem um risco de ele não te dar nenhuma decisão formatada, mas ele, de certo modo, está influenciando decisões. Isso acontece na rede social. O teu feed ele vem de um algoritmo, e esse algoritmo ele é programado para te dar engajamento, mas ele também te leva a decisões, coisas que você compra, modas que você adere, músicas que você escuta, e no fundo ele está direcionando decisões de sua vida. E a gente sabe, olhando para o mundo de redes sociais, né, o que está acontecendo na sociedade como um todo, a gente vê que tem um monte de gente saindo do parâmetro, ou pelo menos que a gente usava como parâmetro de normalidade alguns anos atrás. Tem gente muito louca, ganhando muito dinheiro, ficando muito famosa, tendo engajamento. Por quê? Porque muitas outras pessoas estão sendo influenciadas a tomar essas decisões. Seja uma eleição, ou seja, colocar um determinado cantor que claramente não tem nenhum talento no topo das paradas. Aí tem muita coisa. Mas aí, se você parar para pensar, há muito tempo a gente sofre esse tipo de influência. Na verdade, o que eu acho é que a gente está passivo a sofrer esse tipo de influência o tempo todo. Seja ele com redes sociais, seja ele com o que a gente vê na televisão, que a gente vê no vídeo, um filme que te marca, um filme que te influencia, uma série que você fica acompanhando, novela, tudo que você acompanha, né? Quanta gente não é influenciada por Friends, né? Que te impacta aquilo ali. Você vê uma série, essa semana passada, alguém do meu LinkedIn, ele estava comentando sobre uma série que estava assistindo e que impactou muito a vida dele, e ele parou para pensar e começou a realmente agir em relação àquilo. Então, a série realmente, quando ela te atinge, né, quando ela consegue pegar aquele ponto central, ela realmente te impacta de uma forma tão grande que chega a te influenciar. Assim como também uma pessoa que está do seu lado, que pode ser um hater teu, ou pode ser um puxa-saco, te elogiando o tempo todo, você passa a acreditar nos elogios que aquela pessoa está fazendo, ou uma pessoa que está só falando mal de você e você acaba ficando com uma síndrome do impostor porque você ouviu e foi influenciado por aquela pessoa. Então, acho que a influência, de uma forma geral, ela sempre acontece de uma forma mais ampla, ou de uma forma mais forte, ou até mesmo de uma forma mais disfarçada, né, no caso das interações humanas, mas ela está sempre ali, em todo lugar você acaba sendo influenciado. Sim, então, sempre. E a questão é que nem sempre é transparente. Nem sempre. Na década de 50 e de 60, os estúdios de Hollywood influenciavam o modo de vida de todo o Ocidente. Década de 70, 80, a Jeanette Claire e os outros escritores, o Brasil inteiro ficava plugado na novela das 8, né, e ali passava valores, enfim, ou então... Pensa a influência da som livre, o que a gente escutava vinha do som livre. Hoje veio de um algoritmo do Spotify, ou do Apple Music, ou de outra plataforma. Então, o que era, às vezes, decidido num jantar no Leblon, ou, né, nos estúdios da Globo,
ou no editorial do Jornal Nacional da década de 70, hoje está distribuído, muitas vezes são algoritmos. O importante é ter um pouquinho de transparência. Acho que hoje a gente tem mais ferramentas para transparência, para descobrir essas distorções algorítmicas, mas tem que ter esse julgamento, a gente saber que está sempre sendo influenciado de algum modo, e as nossas decisões, voltando ao caso do teu psicólogo virtual, ou do teu astrólogo... Não, eu não falei que é o meu... Astrólogo virtual, certamente ele vai influenciar alguma decisão tua, em algum momento, alguma decisão pequena ou maior vai ser influenciada. E esse é um risco, voltando para o contexto maior de inteligência artificial, esse é um dos grandes riscos que a gente tem. Né? Porque, no fundo, o ser humano é movido por hormônios, né? Feromônios, sobre os hormônios ou adrenalina, ou os hormônios que estão ligados ao prazer, e isso vem de vários aspectos hoje muito humanos, né? Das interações, amizades, amorosas, profissionais, esportivas. Então você tem um banho de hormônio que vem nessas partes, assistir um jogo de futebol, enfim. De repente a inteligência artificial vai dizer para você que o melhor jeito de você conseguir os hormônios é ficar sentado num sofá recebendo a tua renda universal e fique quietinho que a gente vai cuidar de todo o resto do mundo. Aí nós, como espécie, vamos ficar mais felizes, mais tranquilos, felizes, mas muito mais cercados e delimitados como potencial. Então sempre tem uma questão filosófica por trás, qual é o efeito real da inteligência artificial, seja ela física ou inteligência artificial, né, na nossa espécie. Tem uma passagem do livro do Harari, né, Yuval Harari, que ele fala da espécie vaca. Né? A vaca, como espécie, é super bem sucedida. Né? Um dos maiores sucessos da vaca é ser gostosa, porque a gente criou vacas, tem milhões de vacas e a gente cria para a gente se alimentar. Então, como espécie, ela prosperou. Para o indivíduo, vaca é uma tragédia. Porque ele nasce, fica confinado, comendo ração, e depois ele é morto sem ter passado pela vida. Então, será que nós não vamos virar, de repente, o gado de uma inteligência artificial lá na frente? Pode ser que a gente vire. Pode ser que super sim. Satisfeito, né? Como espécie a gente falhou, e como indivíduo, anti-vaca, né? Como espécie a gente falha, e como indivíduo a gente fica feliz e cheio de hormônios, sentado num sofá, vendo conteúdo, recebendo comida gostosa, industrializada, e recebendo minha renda universal. Outra pergunta do milhão. E as empresas estão se preparando hoje? Como é que você acha que as empresas estão se preparando hoje para esse cenário? Ou como deveriam estar se preparando? Se não estão ainda, acho que não estão, como elas deveriam estar se preparando? Existem empresas, né? Existem empresas grandes, pequenas, mais preparadas, menos preparadas. Tem, por exemplo, a minha empresa, eu trabalho com tecnologia, a minha empresa usa inteligência artificial há muitos anos, já como processo de desenvolvimento de tecnologia. A gente usa a inteligência artificial para auxiliar um pesquisador, um desenvolvedor de software, a testar, a desenvolver, a codificar. Então, isso já está... mas eu trabalho em uma empresa de alta tecnologia, uma líder global, a Ericsson, que está há muitos anos utilizando. Então, nós estamos bastante avançados nisso. Algumas outras empresas estão ainda investigando, testando, botando o pé na água para entender, né? Automatizando um ou outro, criando um agente para automatizar uma ou outra função, ou usando... esses dias eu fui numa loja de roupas em Barcelona, uma loja de uma pessoa só, uma dona, e ela falou como ela mudou completamente o marketing dela, porque agora ela pede para a inteligência artificial criar os catálogos com modelos virtuais, modelos que não são pessoas, e ela coloca uma joia, tira foto e faz tudo que ela está mudando a empresa dela bem, reduzir o custo para ela. Bem subliminarmente, mas é um início. Então, cada empresa está num estágio. O desafio é você entender, nesses 5 anos, a gente falou dos 5 anos, nesses 5 anos, como é que vai estar a tua empresa daqui a 5 anos? O ponto final. Como é que a tua empresa vai estar daqui a 5 anos? O ponto final da tua empresa. Porque aí você tem que achar o caminho para chegar nesse ponto. Então, se eu tenho uma barbearia, talvez eu esteja menos preocupado, porque cortar cabelo talvez seja uma das últimas funções que vai ser automatizada. Mas se eu tenho um pequeno comércio, ou se eu tenho uma empresa de radiologia, né, com médicos fazendo diagnósticos, eu estaria muito mais preocupado, porque a gente sabe que radiologia daqui a 5 anos vai ser praticamente 100% feita por AI, né, um diagnóstico de radiologia. Um médico radiologista
a carreira do médico radiologista vai encurtar, vai ficar muito pouco médico radiologista. Então, as empresas estão em estágios diferentes. Eu acho que um ponto importante para a empresa é vislumbrar onde é que eu vou estar no endgame. E o Rodrigo? O Rodrigo está se preparando para esse cenário? Está se preparando, você já está com planos para daqui a 5 anos, quando a gente já estiver atingindo esse nível de maturidade com AI? Eu estou com um plano de construir um bunker nas montanhas para poder me esconder. Essa seria uma alternativa. Não é isso. Não, mas é difícil. O que eu faço é estudar, né? Continuar estudando isso, entendendo as implicações. E se a gente achar que a onda está muito alta, tem que pensar como é que eu corro para as montanhas, né? Existe não é negligenciável uma mudança radical como essa. Mas como eu já estou numa fase da carreira mais consolidada, eu não tenho a preocupação que tem, por exemplo, meus filhos. Eu estou muito mais preocupado em entender como é que meus filhos vão entender essa mudança, né? Como é que vai afetar a vida deles, do que a minha própria vida. Mas eu tenho me preparado, eu estou estudando intensamente, estou codificando, então acho que faz parte disso, porque seja eu como pessoa, seja como executivo, eu tenho que estar capaz de articular e entender os caminhos que estão se tomando. Então a gente está na empresa adotando muito, eu pessoalmente estou adotando muito, para exatamente estar preparado para o que vem pela frente. Você acha que os jovens estão tendo essa visão? Você acha que eles realmente não fazem a menor ideia do que vai acontecer com o mercado de trabalho quando chegar a hora deles realmente de começar a produzir? Não acho que eles não sabem o que vai acontecer, eles estão cheirando. A gente está vendo, inclusive, está começando a ter bastante protestos, né, contra a adoção da inteligência artificial, quase como aconteceu com os teares na Revolução Industrial, né, as pessoas protestando contra o tear, porque tirava espaço das tecelãs e dos tecelãos humanos. Eu acho que ele compreende, mas eu acho que ele não vai ter ferramenta para mudar essa realidade. Eu acho que as pessoas mais maduras, mais sêniores, vão ter mais ferramental para se posicionar. E essa é uma das digamos, contradições dessa tecnologia, porque as tecnologias sempre começaram pelos mais jovens, né? Os filhos ensinando os pais como usar um smartphone, né? Explicando como é que funcionava a vida. E eu acho que dessa vez as pessoas que têm mais maturidade vão conseguir navegar um pouco melhor e vão sustentar. Então, um advogado sênior hoje consegue entender a implicação da inteligência artificial e fazer julgamentos mais do que um estagiário de direito que vai ter que entender, ele não vai ser treinado ou não vai ter a oportunidade de ser treinado como era um estagiário de direito de 30 anos ou 20 anos atrás. Legal, Rodrigo. A gente está chegando aqui no final, mas antes de acabar, eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Você olha para trás, toda a sua carreira, tem alguma coisa que você acha que deveria ter feito e que, tipo, olha, se tivesse feito dessa forma, teria sido mais fácil? Tipo, um conselho que você daria para quem está hoje, que ainda não chegou numa posição como a sua, mas gostaria de chegar? Bom, mais uma vez, as receitas... Shortcut. Não existe shortcut, não existe receita. E mesmo que existissem receitas, supondo que existe uma receita, um segredo, né? Não existe. Essas receitas e segredos já não valem daqui para frente. Já não vão valer, exatamente por tudo que a gente falou na última hora aqui. Eu acho que eu poderia ter, porque eu comecei uma carreira bastante técnica, né? Eu tinha uma parte sólida técnica. Eu acho que todo mundo tem que ter uma base sólida técnica. E técnica, não estou dizendo que é técnica tecnológica. Técnica, seja um bom advogado, técnico advogado, um financeiro, um médico, tecnicamente ele tem que dominar para depois poder expandir para outras, seja empreendedorismo, seja carreira executiva. Então, uma coisa que eu hoje me dedico um pouco mais e não tinha essa visão é a parte humana, a parte de entender o efeito das coisas na nossa sociedade, no ser humano, mais ou menos como uma reflexão que a gente teve aqui. Isso é super importante, porque tudo que se faz, todas as atividades econômicas, todas as empresas, todos os executivos que lidam com as cadeias de valor, no fundo estão afetando seres humanos. Se ele fabrica lápis, ou se ele fabrica inteligência artificial, ele está afetando a vida humana. Então, entender esse lado e buscar um equilíbrio entre a eficiência econômica, né? Você ter uma eficiência econômica é o propósito de qualquer empresa, e também o lado de abraçar, de acolher o lado humano das pessoas.
E qual é a pergunta que ninguém nunca te faz e nunca te fez, mas que deveria fazer? Já me fizeram todas as perguntas. Tá ótimo, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado, senhor. Tá ótima a conversa. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado.